This meeting is being recorded. Boa noite a todos. Peço que aguardem só mais um momento. Algumas pessoas não estão conseguindo ainda entrar na sala. Só mais um momentinho, por favor. Doutora Carolina, a gente vai poder começar já? Quando vocês quiserem. Nós estamos já com 41 participantes, então, muito
felizes com a participação de vocês nesse primeiro evento do Núcleo de Direito do Trabalho da OAB Jabaquara. A gente tem uma felicidade imensa desse ser o primeiro evento virtual, totalmente virtual, e contarmos com a presença da doutora Carolina, que vai ser devidamente apresentada, com um tema realmente para lá de intrigante e necessário. Como se não bastasse a doutora Carolina nos presentear com o dia de hoje, esperamos de verdade que vocês usufruam desse tempo, vocês vão poder ter as suas respostas atendidas ao término. A doutora Carolina vai estar expondo, vai estar apresentando os slides que vão ser disponibilizados para vocês. Vocês estão recebendo algumas informações aí no chat sobre certificado e quaisquer outras que necessitarem, podem estar colocando suas perguntas, iremos aqui administrar. Eu me chamo Maristela Dutra, sou presidente da Comissão de Direito Empresarial do Trabalho, fui desde 2016, hoje eu estou como presidente do núcleo, né? Nós temos 5 comissões, que muitas estão aqui representadas pelos seus presidentes e vice-presidentes, que eu já dei uma olhada nos participantes, agradeço imensamente a participação maciça do nosso núcleo, de tantos advogados, trabalhistas ou não, de outros presidentes de comissão, Brasil inteiro aqui, até se vocês puderem colocar no chat de onde vocês são, de qual cidade, de qual estado, se são da trabalhista, se são de que área, vai ser extremamente enriquecedor. Nós temos hoje, compondo a mesa, além de mim, nós temos a doutora Letícia, a doutora Bruna e o doutor Bruno Narciso. O doutor Bruno Narciso é o vice-presidente do Núcleo de Direito do Trabalho, junto comigo. O doutor Bruno é advogado há muito tempo já, não parece com a carinha dele aí, de novinho, mas ele é. Dá aula também, todos aqui somos apaixonados por isso. E o Bruno atua na trabalhista e no previdenciário também. Junto comigo, com a Letícia, a gente compõe essa organização do núcleo. A Letícia também é advogada, ela atua no escritório, voltado aí para trabalhista também, mas com foco nas empresas, não somente, mas também com foco aí nas empresas. E eu estou procurando a minha cola, tá, gente? Ó, a Letícia, estou há 18 anos já, em grandes companhias, ela é pós-graduada em Direito Tributário, Extensão em Contratos, e a atuação dela é focada em Direito Contratual, Societário e Trabalhista Empresarial. O nosso querido Bruno é formado pela PUC, é pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC também, pós-graduado em Direito pela EPD, e o mais importante para mim aí de tudo são membros desse núcleo que a gente tem tanto carinho e que está aqui contando com cada um de vocês nesse momento tão ímpar. Eu vou passar a palavra para a Letícia, tá bom? Que é a secretária-geral do núcleo. Ela vai dar aí alguns outros esclarecimentos. A nossa palestra de hoje, ou live, como vocês queiram denominar, ela tem aí uma previsão, de duração em torno de 1 hora, tá? 1 hora e pouco. Tudo vai depender também da demanda, das perguntas de vocês, tá? Eu sou meio de quebrar protocolo. Primeiro que eu espero que vocês estejam ansiosos tanto quanto eu. Eu vou me apresentar, porque assim a gente já cumpre tabela e pode seguir. Eu sou formada em administração, além de direito, pós-graduada em Direito Empresarial do Trabalho e em Direito Empresarial, não só em Direito do Trabalho. E eu tenho pós também em Processo do Trabalho, Direito Material do Trabalho. Atuo na OAB já desde 2016 e a gente está junto para hoje entregar algo de muito bom. Eu espero que vocês não saiam decepcionados e eu tenho certeza que não sairão. Letícia, pode seguir, querida. Boa noite a todos. Doutora Maristela já me apresentou, eu sou Letícia Franco, estou secretária do Núcleo, e eu quero agradecer a todos os presentes que receberam o convite, que estão aqui. Nós estamos em 47 pessoas aqui, muito feliz pela adesão de todos vocês, tá bem? Nós preparamos tudo com muito carinho para vocês, então, nosso objetivo é passar conhecimento para vocês, então é muito legal esse retorno de vocês,
Agradecer de antemão, doutora Carolina, por ter topado vir dividir um pouquinho do conhecimento dela conosco. Ela vai ser devidamente apresentada daqui a pouquinho. E também agradecer doutora Bruna Agra, que está compondo a mesa aqui com a gente hoje, que ela cuida das nossas mídias sociais. Doutora Bruna é pós-graduada em prática trabalhista. Doutora Bruna tem MBA em gestão de projetos. E o ponto principal, que ela não poderia deixar de estar aqui, ela é presidente da comissão de compliance, que tem tudo a ver com o tema do nosso bate-papo de hoje. Então, aproveito a oportunidade para passar a palavra para a doutora Bruna. Doutora Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite para integrar a nossa mesa. Olá a todos, boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade. É um tema assim que eu sou suspeita, né, para falar. Amo esse tema, amo como a lei anticorrupção e o compliance estão interligados, né? E agradeço já de antemão tanto o convite quanto a oportunidade de estar aqui junto com a doutora Carolina. Carolina. Estou muito ansiosa também para escutar tudo que a doutora tem para falar. E estou aqui para dar vários pitacos também junto com ela, tirar várias dúvidas. E eu também, doutora Maristela, sou muito de quebrar protocolo, então estamos juntas. Estou aqui bem ansiosa e espero que seja uma noite muito produtiva para todos nós. Passo a palavra agora para o doutor Bruno Narciso, vice-presidente do Núcleo. Boa noite aos nossos agora 47 participantes dessa reunião. A gente do Núcleo de Direito do Trabalho da OAB do Jabaquara fica muito feliz com essa adesão, o interesse de todos por essa palestra, que traz um tema muito importante. Tenho que sempre agradecer aqui os membros do Núcleo de Direito do Trabalho por todo o esforço coletivo e conjunto que a gente faz. Hoje é um dia da gente curtir os frutos aí do nosso trabalho, e não tinha ninguém melhor para nos brindar com uma palestra do que a doutora Carolina Matias. Agradeço a Maristela, nossa coordenadora, minha mentora de sempre, a Letícia, que é a locomotiva do nosso núcleo, e, parafraseando a Letícia, aquela que não poderia faltar, a Bruna, presidente da Comissão de Compliance, que tenho certeza que conhece mais aqui do tema do que eu. Eu tenho muito a aprender hoje aqui com a doutora Carolina Matias. Antes de iniciarmos a palestra, breves comentários. Deixei aqui no chat o e-mail do Núcleo, núcleo.direito.trabalho@gmail.com. Quem quiser certificado, enviar um e-mail para este endereço com o nome completo, tão somente. Os certificados vão ser enviados por e-mail também. E é isso, obrigado a todos. A doutora Carolina Francischini de Matias é advogada no Flash Advogados, em Compliance, Ética Corporativa e Investigações. Graduada em Direito pela USP, mestranda em Direito Processual, também pela USP. Boa noite a todos e boa noite agora, doutora Carolina. Por favor, a apresentação é sua. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar desejando boas-vindas a todos e agradecendo o Dr. Bruno, a doutora Maristela, a doutora Terezinha pelo convite para fazer essa palestra, e o Dr. Bruno, a doutora Maristela, a doutora Bruna e a doutora Letícia pela organização do evento, por estarem aqui compondo a mesa. Agradecer também à subseção da OAB de Jabaquara por toda a organização. Bom, eu vou falar sobre a lei anticorrupção e a influência no compliance trabalhista, sobre as consequências da lei no campo trabalhista e medidas a serem adotadas por empregadores para a mitigação dos riscos. Já me apresentaram, então eu vou aqui pular a apresentação e explicar que eu fui convidada pelo Núcleo Trabalhista da OAB Jabaquara para dar uma perspectiva de fora do direito do trabalho sobre a lei anticorrupção e a influência no compliance trabalhista. Então, a intenção é dar perspectiva para vocês dessa intersecção entre a lei anticorrupção e o compliance trabalhista,
com foco nas questões envolvendo empregadores e empregados diante do tema da corrupção. Eu vou começar fazendo algumas considerações iniciais sobre o compliance, sobre a lei anticorrupção empresarial. Depois eu vou passar para a lei anticorrupção empresarial e as consequências que ela teve no campo trabalhista. E depois eu vou explicar algumas medidas para mitigação de riscos que eu separei aqui, que eu considero que são importantes para a gente conversar um pouco. Eu só gostaria que me avisassem se der algum problema aqui no compartilhamento de tela ou no som. Eu não consigo ver todos, então qualquer problema me avisem que a gente tenta resolver. Como consideração inicial, então, a Lei 2.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção Empresarial, que eu uso a abreviação aqui, LAC, nos slides, ela dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos ilícitos praticados contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira. E ela é fruto de compromissos assumidos pelo Brasil com a assinatura da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. E esse é um tema muito importante aqui no Brasil, porque como eu separei aqui, e vocês podem ver, o Brasil ele consta como o segundo país com mais pagamentos ilícitos, de 2013 a 2022, nesse estudo feito pelo Observatório relacionado à Stanford Law School. Esse mapa, ele tem como base casos relacionados ao FCPA, que é a legislação norte-americana que regula a questão da corrupção lá nos Estados Unidos. Mas apesar dele não ter como base a legislação brasileira, eu acho que ele já nos dá uma visão importante da posição do Brasil em casos de corrupção, que vão envolver não só a legislação brasileira, mas também a legislação desses outros países. É sabido que as empresas elas sofrem consideráveis prejuízos à sua reputação quando há notícias que as envolvem em situações de desrespeito à legislação, especialmente com a velocidade que as notícias hoje em dia trafegam pela internet, pelas redes sociais. Esse prejuízo à imagem e à reputação, ele pode afetar diretamente a venda dos produtos e serviços das empresas, bem como o valor das ações, no caso de companhias abertas. E diante desse cenário, a implantação do compliance ajuda na construção da imagem de uma empresa ética, o que tem como consequência tornar a empresa mais competitiva no mercado, exatamente porque aumenta a credibilidade que os investidores passam a ter na empresa. Bom, feita essa introdução, eu queria já passar a questões relacionadas à lei anticorrupção empresarial e as consequências no campo trabalhista, e começar falando que a consolidação do compliance no Brasil, apesar de já existir antes, ela se deu realmente após a aprovação da lei anticorrupção empresarial e a realização, a deflagração da Operação Lava Jato no país. Essa pesquisa que eu separei aqui, promovida pela Câmara Americana de Comércio, ela foi divulgada em 2016 e ela indicou que a Lava Jato e a Lei Anticorrupção impulsionaram o compliance em 60% das empresas. E por que isso se deu? Por que houve essa consolidação depois da lei? Bom, porque o artigo 2º da Lei Anticorrupção, ele trouxe de forma inovadora a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas no âmbito civil e administrativo por atos contra a administração pública. Então, é uma lei que a gente não está falando aqui do âmbito penal, a gente está falando do âmbito civil e do âmbito administrativo. E a responsabilidade objetiva, ela significa que é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando, então, apenas a comprovação do ato lesivo à administração pública e a sua prática por um colaborador da pessoa jurídica. Isso evita discussões acerca do conhecimento ou da autorização da alta direção para a prática daquele ato, e também acerca do abuso de poderes de mandato do preposto ou do representante da empresa, que seriam discussões que certamente existiriam se a gente estivesse falando de uma responsabilidade subjetiva. Além disso,
A adoção da responsabilidade objetiva, ela abarca situações de cegueira deliberada, também chamada de ignorância voluntária, em que as empresas escolhem não olhar para a forma como os empregados e colaboradores praticam o negócio, e elas simplesmente ignoram. Mas não só isso, além da responsabilidade objetiva, a lei anticorrupção também trouxe a responsabilização das pessoas jurídicas pelos atos dos seus funcionários, prepostos e representantes, mas, além disso, por atos de terceiros. E quem são esses terceiros? São pessoas que podem agir no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. Por exemplo, fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. E aí, pensando aqui na questão dos terceiros, eu acho importante explicar que, para a lei anticorrupção, não importa essa discussão que eu sei que existe na seara trabalhista a respeito da terceirização ser considerada lícita ou ilícita no âmbito trabalhista. Na lei anticorrupção, a tomadora ela pode ser responsabilizada por atos contra a administração pública praticados por funcionários da terceirizada no interesse ou no benefício da tomadora de serviços. Então, não importa aqui essa denominação da terceirização lícita ou ilícita, com as respectivas definições, né, na esfera trabalhista. A gente está falando de uma outra responsabilização. Bom, isso significa que as empresas elas têm que se preocupar com trabalhadores que vão além dos seus próprios funcionários. E esse gráfico que está aparecendo na tela para vocês, eu acho que ilustra muito a importância disso. É, de novo, um gráfico feito pelo observatório relacionado à Stanford Law School, então com base na legislação norte-americana, mas eu acho que ele é bastante ilustrativo para mostrar quantos casos envolvendo agentes, né, terceiros, de um total de casos de corrupção. Então, eu não sei se as cores aparecem bem para vocês, mas o total de casos é demonstrado pelo gráfico cinza e os casos que envolveram terceiros são demonstrados pelos pontos vermelhos. E aí, para uma análise mais detalhada, eu separei aqui o ano de 2019, logo antes da pandemia, então, para mostrar para vocês que de um total de 21 casos, 19 envolveram terceiros. Então, apesar de ser, de novo, com base no FCPA, eu acho que a mesma lógica dá para pensar aqui para o Brasil, porque esquemas de atos contra a administração pública costumam ser bastante parecidos, e esse número é bastante chocante, né, a quantidade de terceiros envolvidos. Bom, diante disso, a lei anticorrupção empresarial ela estimulou o desenvolvimento e a adoção do compliance pelas empresas, tanto em razão desse aumento da responsabilidade, que eu já expliquei para vocês, quanto em razão de ter estipulado 2 fatores na aplicação da sanção. Esses 2 fatores são 2 fatores a serem considerados, né, quando da aplicação da sanção. São a cooperação da pessoa jurídica na apuração das infrações e a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo a denúncias de irregularidades e aplicação efetiva de códigos internos dentro da empresa. Existe um decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Hoje em dia, publicado neste ano, é o decreto 11.129, só que antes era o decreto 8.420 de 2015. E esse decreto, ele estabelece algumas reduções a serem aplicadas no cálculo da multa, quando ela é aplicada como sanção. E ele estabelece que pode haver redução de até 5%, caso a pessoa jurídica comprove, possuir e aplicar um programa de integridade, e de até 1,5%, dependendo do grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou com a apuração do ato lesivo. Esses percentuais, eles são muito interessantes porque a multa da lei anticorrupção ela é bastante pesada, ela pode chegar a 20% do faturamento bruto da empresa, excetuado impostos.
Então ela pode ser uma redução importante. E essa redução de 5% é a maior redução prevista no decreto, enquanto a redução de 1,5% é a terceira maior redução prevista no decreto, o que denota a imensa importância desses dois fatores, então da existência e aplicação de um programa de integridade e de uma colaboração da pessoa jurídica, no caso, né, da existência de algum processo. Tendo como base tudo isso que eu apresentei para vocês, eu acho que dá para falar que, como maiores consequências da lei anticorrupção de uma perspectiva trabalhista, a gente tem, portanto, em primeiro lugar, a colocação da empresa numa situação de maior vulnerabilidade, maior risco de ser responsabilizada. Esse contexto faz com que as empresas elas tenham que parar de se colocar em situação de ignorância em relação aos atos dos seus empregados ou mesmo de terceiros, parar de estimular o atingimento de metas a qualquer custo e adotar uma atitude mais proativa no relacionamento com seus funcionários e terceiros, o que demanda uma atuação preventiva para mitigar riscos ou, no caso de serem praticados atos ilícitos, reduzir as sanções. Como uma segunda consequência, os empregados e terceiros, eles não são mais vistos apenas como agentes, eles passam a ser encarados como uma própria extensão da pessoa jurídica. E é nesse âmbito de mitigação de riscos e de proatividade das empresas que a gente tem o desenvolvimento do compliance e dos seus vários mecanismos, que se aplicam a todas as áreas da empresa, inclusive, então, a questões trabalhistas. Bom, então, passando um pouco a pensar em medidas para mitigação dos riscos, o que pode ser feito para diminuir esses riscos de que haja uma condenação da empresa com base na lei anticorrupção. E aqui, tendo como foco questões envolvendo empregadores e empregados diante desse tema da corrupção. Então, o compliance trabalhista, ele envolve muitas coisas, né, muitas normas trabalhistas, mas o foco aqui é essa questão do combate à corrupção, de evitar atos contra a administração pública. Compliance é muito difícil de ser definido. Os autores debatem muito uma definição de compliance, mas eu acho que uma delas, para poder dar uma ideia mais concreta, para quem não atua nessa área, foi uma que eu trouxe aqui para vocês, que é o conjunto de medidas a serem adotadas pelas empresas para prevenir, detectar e responder irregularidades, tendo por objetivo evitar o desrespeito à legislação, evitar futuras sanções, demandas judiciais e danos à reputação da empresa. E eu separei, então, dentro do compliance, a gente tem algumas ferramentas. E eu separei aqui algumas dessas ferramentas, que eu chamei de medidas que podem ser adotadas pelas empresas, e eu vou falar de 3 delas. A avaliação prévia nas contratações de terceiros e empregados, a gente chama de background checks e due diligence. A elaboração de um programa de integridade, e também vou falar de algumas condutas que eu considero importantes caso haja uma futura investigação interna. Então, na empresa, pensando que talvez numa realização de uma investigação interna, são condutas que ela tem que se preocupar antes e durante a realização dessa investigação interna. Falando, então, da primeira ferramenta, avaliação prévia das contratações de terceiros e empregados. Então, especialmente considerando a possibilidade da responsabilização da pessoa jurídica pelos atos dos terceiros, o background check e a due diligence são importantes mecanismos para a mitigação dos riscos, com uma finalidade de conhecer o colaborador antes de se relacionar com ele ou realizar negócios. A mesma lógica, né, vale para uma contratação de uma pessoa física como empregado, uma tentativa de conhecê-la um pouco antes da contratação. Bom, pensando então nisso, no que consiste? Consiste em buscar informações sobre a reputação da pessoa física ou jurídica, envolvimento em possíveis casos polêmicos ou escândalos de corrupção, de fraude
à licitação, de fraudes no geral, de burla de fiscalização, de impedimento de fiscalização. E no caso de empresas, verificar a constituição da empresa, então verificar a integralização do capital social, verificar quem são os sócios, verificar aspectos financeiros, aspectos regulatórios e eventuais processos judiciais. A partir dessas informações levantadas, faz-se uma análise do risco do negócio e das medidas a serem tomadas para prevenção ou mitigação desses riscos. E eu considero importante que tais medidas de mitigação já sejam explicitadas no contrato que a empresa faz com o terceiro. Então, considerando os riscos da lei anticorrupção, eu sugiro aqui exigir do terceiro contratualmente, especialmente esses 3 itens. Então, que o terceiro tenha um programa de integridade, que ele aplique a ele, que seja feito especificamente para ele, que o terceiro faça background checks e conduza due diligence antes de contratações, de subcontratações, e também prevê o direito de regresso, caso haja uma responsabilização com base na lei anticorrupção empresarial dessa empresa que está contratando o terceiro. Fica mais... É muito mais seguro que a empresa já tenha previsto o direito de regresso num contrato. Bom, e pensando no caso dos empregados, o que o empregador pode fazer durante a prévia contratação, né? Então, é lícito para o empregador fazer entrevistas, perguntar sobre as experiências anteriores, sobre valores éticos, fazer contato com empregadores passados. Como atitude apenas interna, pode ser feita uma pesquisa de background usando ferramentas de busca, verificando se as informações que a pessoa colocou no currículo são verdadeiras. Mas, com relação à contratação de empregados, as empresas elas têm que tomar alguns cuidados, porque são consideradas atitudes ilícitas, por exemplo, as chamadas listas negras, que são buscas em cadastros de pessoas que já ajuizaram ações trabalhistas. Isso pode dar ensejo a dano moral, exatamente porque viola o direito à liberdade na sua perspectiva de acesso ao trabalho. Eu trouxe aqui alguns julgados, caso depois alguém tenha interesse em procurar. E uma outra conduta que é considerada ilícita, então que o empregador não pode fazer, é a exigência de certidão de antecedentes criminais. Ela configura um tratamento discriminatório, exceto se houver uma previsão legal, se houver um grau especial de fidúcia ou se houver uma demanda em razão da natureza do ofício. E se ela for exigida fora dessas situações que eu falei, pode haver o pagamento de dano moral em re ipsa. E isso foi decidido pelo TST num incidente de recurso de revista repetitivo, que eu também deixei aqui, caso alguém queira conferir a ementa. Então, pensando aqui nas hipóteses nas quais se poderia exigir, eu separei alguns exemplos. No caso de exigência legal, para administrador de sociedades, por exemplo, é exigido que ele não pode ter sido condenado a determinados crimes, é uma exigência do artigo 1011, parágrafo único do Código Civil. Pensando num grau especial de fidúcia, por exemplo, de agentes bancários, e pensando na natureza de ofício, um exemplo que o próprio TST traz são trabalhadores que manejam ferramentas perfurocortantes. Então, nesses casos excepcionais, pode ser exigida a certidão de antecedentes criminais, mas fora dessas situações não pode. Passando agora, então, para a segunda ferramenta, que é a elaboração de um programa de integridade. O que seria um programa de integridade? A definição está no artigo 56 desse decreto 11.129, que eu falei para vocês que regula a lei anticorrupção empresarial. E ele estipula que o programa de integridade consiste, né, dentro da empresa, dentro da pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação efetiva dos códigos de ética e de conduta, das políticas e diretrizes. E tem 2 objetivos, tanto prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades, ilicitudes no geral contra a administração pública,
e também fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional. Ele tem que ser feito de uma forma específica para cada empresa, aplicado a todos os funcionários e abrangendo todas as áreas da empresa, bem como as normas que se aplicam à atividade daquela empresa. Bom, o manual da CGU sobre o programa de integridade, ele coloca que existem 5 pilares do programa de integridade. O primeiro é o comprometimento e apoio da alta direção. Eu vou passar por todos, eu vou me estender apenas em alguns, mas, no geral, todos eles são importantes para que haja realmente a criação e a efetiva aplicação de um programa de integridade. E a CGU, ela faz esse disclaimer de que cada programa de integridade tem que ser construído para atender os interesses e necessidades específicos da empresa. Então, pensando no primeiro, é o comprometimento e apoio da alta direção, que é o que a gente chama de tone from the top, que é o cumprimento das normas internas pela alta administração. Isso é a base para a criação de uma cultura ética empresarial e para a efetiva aplicação do programa de integridade. Por isso que ele é considerado o pilar mais grosso do desenho. Um programa que não seja respaldado pela alta direção é considerado que existe apenas no papel. O próprio manual da CGU e algumas diretrizes internacionais também falam da importância de mencionar não apenas o tone from the top, mas o tone from the middle, para garantir que não haja ambiguidade entre a alta administração e a gerência intermediária. Então, o tone from the middle seria essa gerência intermediária, especialmente considerando que a gerência intermediária está mais próxima dos empregados que estão em cargos hierarquicamente mais baixos e, às vezes, também de terceiros. Então, para trazer um pouco uma visão mais concreta, eu enumerei aqui algumas medidas concretas que os empregadores podem tomar para demonstrar essa questão do comprometimento e do apoio ao programa de integridade. Então, eles podem incorporar esse assunto em seus discursos para funcionários e terceiros, bem como para clientes ou nos discursos externos e nas manifestações escritas, demonstrando que eles conhecem os valores éticos da empresa e as regras aplicadas, e a importância disso. Eles também têm que tomar muito cuidado com o discurso que eles adotam, especialmente quando eles falam de estipular metas inatingíveis e com a orientação de fechar um negócio a qualquer custo. Isso pode ser mal interpretado pelo empregado, ele pode entender que ele tem que fechar o negócio, mesmo que isso signifique uma violação do programa de integridade. Então, é uma frase que realmente o empregador não deve usar. Ele pode incluir a verificação das ações de integridade e da efetividade do programa de integridade em reuniões com a direção média, então, com o nível de gerência, para que isso seja debatido com frequência. E também é muito importante que ele destine recursos para a adequada implementação do programa de compliance e o seu constante aperfeiçoamento. Pensando, então, agora no segundo pilar, que é designar uma instância responsável pelo programa de integridade. A empresa ela tem que definir um setor interno que tenha autonomia, imparcialidade, recursos humanos e recursos financeiros, para fazer a implementação desse programa de integridade e realizar as mudanças que forem necessárias. Inclusive, um setor que tenha acesso à alta direção, se for o caso. Algumas empresas tendem a terceirizar, às vezes, esse monitoramento, né, do programa de integridade, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. O terceiro pilar seria analisar o perfil da empresa e os riscos da empresa. Então, essa análise de risco que a empresa tem que fazer, ela é feita com base na área de atuação dela, no porte, nos processos, na estrutura da empresa, nos principais parceiros de negócio, no grau de interação que ela tem com o setor público.
a empresa ela tem que ter especial atenção também às atividades que dependem de terceiros, porque como a gente viu, quanto mais atividades dependerem de terceiros, maior é o risco dela ser responsabilizada por um terceiro, por um ato de um terceiro que não seja funcionário. E ela tem que analisar também a probabilidade de fraude, de corrupção, e inclusive relacionadas a licitações, fiscalizações e contratos públicos. Com base nesses riscos que ela identifica, são identificadas as normas que devem ser cumpridas, os principais pontos de vulnerabilidade e são desenvolvidas propostas de mitigação. Tudo isso leva ao quarto pilar, que é a estruturação das regras e instrumentos. E o que é isso? Consiste no estabelecimento das regras que vão reger aquela empresa, aquele negócio, e também a sua operacionalização. O que isso significa na prática? A redação dos códigos de conduta e das demais políticas internas. Então, dependendo do negócio da empresa, ela vai redigir não só o código de conduta, mas também políticas internas que são importantes para aquele negócio, como a política de gestão de pessoas, de relacionamento com o setor público, de hospitalidade, brindes e presentes, de contratação com terceiros, de apuração de irregularidades e gestão de consequências. Se for uma empresa, por exemplo, que atua em licitações, pode ser que ela tenha uma política específica, ou então com base, né, na atuação dela, ela vai definir as políticas que são interessantes que ela tenha. E na redação dessa política, pensando aqui nos empregados, é bastante interessante a existência de indicativos dentro de cada uma das políticas para que o próprio funcionário ele possa desenvolver a capacidade crítica dele. Eu peguei aqui um exemplo relacionado à política de brindes e presentes e hospedagem. E isso pode ser feito por meio de uma lista de perguntas, né? Esse desenvolvimento da capacidade crítica do funcionário pode ser feito com base numa lista de perguntas que, pensando aí nos brindes e presentes, as perguntas que poderiam ser feitas, por exemplo, seriam qual a intenção envolvida nessa entrega de brinde, de presente ou de pagamento de hospedagem, se existe algum motivo que essa entrega ou esse pagamento deveria ser mantido em segredo, se a situação for reportada ao público externo, por exemplo, ao aparecer no Jornal Nacional ou numa reportagem escrita, haveria algum inconveniente para a empresa? Essa situação pode, de alguma forma, ser mal interpretada? São perguntas que levam o funcionário a pensar e a desenvolver uma capacidade crítica própria. Bom, o programa de compliance, de integridade, que faz parte do compliance, ele tem um benefício também ao empregado de trazer previsibilidade e clareza sobre as normas da empresa, o que facilita a adesão e o cumprimento dessas normas por parte do empregado. Nesse sentido, o cumprimento de todo o programa de integridade passa, assim, a ser um dever do empregado. E é até interessante que esse dever de obediência ao programa de integridade esteja expresso no contrato de trabalho. Contudo, não basta apenas ter um programa de integridade bem escrito. É muito importante a realização de treinamentos, abrangendo especialmente situações práticas, simulações, estudo de casos, indicando um setor responsável para que, se o funcionário tiver algum dilema, ele possa consultar. Então, é muito importante que ele veja, por meio de treinamentos, como a política e o código de conduta são implementados. E pensando sobre isso, o oferecimento de treinamentos, ele passa, então, a ser uma obrigação do empregador para com os seus empregados. Acontece que não só é suficiente a redação de um bom programa de integridade e o oferecimento de treinamentos. Também é muito importante que tudo isso seja acompanhado pela criação de um canal de denúncias, que garanta a proteção ao denunciante, que permita o acompanhamento do processamento de uma denúncia, o que vai conferir maior credibilidade para o canal, que garanta a possibilidade de oferecer denúncias anônimas
e que proíba retaliações aos denunciantes. A criação de um sólido canal de denúncias, ela pode ser bastante interessante para evitar a judicialização de conflitos trabalhistas e pedidos de demissão, porque os funcionários, se eles se sentirem à vontade para se queixar ao canal de denúncia, eles podem fazer essas queixas ao invés de pedir demissão ou de propor uma ação trabalhista, se eles realmente confiarem no canal. E eu acho importante esclarecer que a prática aqui do escritório já demonstrou que pode ser eficiente a implementação de entrevistas com funcionários que se demitiram ou que pediram demissão antes de haver o seu completo desligamento da empresa, porque eles podem estar dispostos a denunciar situações de atos contra a administração pública que eles não tiveram segurança ou conforto suficiente para denunciar enquanto eles eram funcionários da empresa. Bom, o quinto pilar é o monitoramento contínuo, realização de auditorias e ações de remediação. É muito importante que haja um constante monitoramento da aplicação e da efetividade do programa de integridade, com a identificação e o aprimoramento dos pontos de deficiência que eventualmente forem encontrados e com a realização de atualizações. E essas atualizações, elas têm que ser feitas tanto de acordo com a mudança na legislação, quanto com base na mudança, às vezes, de atividade da empresa, mudam-se os riscos e tem que atualizar também o programa de integridade. A existência de uma resposta quando houver uma violação do programa de integridade é muito importante, seguida da aplicação das sanções previstas, exatamente para os empregados terem confiança no programa, então passarem a acreditar que ele, novamente, não existe apenas no papel, não é algo apenas formal, ele é realmente implementado. E, nesse sentido, os procedimentos de apuração de irregularidades e de aplicação de sanções devem estar previstos numa política, e é muito importante que isso esteja previsto nessa política para dar previsibilidade, para dar segurança para o funcionário que eventualmente é denunciado. Bom, pensando em tudo isso aqui, eu tinha falado da questão, a auditoria, às vezes, ela pode ser feita por um terceiro, exatamente pela questão da imparcialidade ou de uma especialização desse terceiro. E isso pode ajudar a empresa, né, essa auditoria externa, a melhorar o programa de integridade. E aí, pensando aqui em tudo que eu falei para vocês sobre o programa de integridade, eu queria lançar uma pergunta, né, para instigar, se o empregado que descumpre o programa de integridade, ele pode ser demitido por justa causa. A minha resposta é que depende. Depende de qual é o descumprimento. É claro que se esse descumprimento for algo relacionado à lei anticorrupção, sim, ele pode ser demitido por justa causa, com base até na linha A do artigo 482 da CLT. Acontece que pode existir outras violações que não se encaixem especificamente nas hipóteses das alíneas do 482. Nesse caso, eu entendo que pode ser usada a linha H da questão da indisciplina, porque isso estava previsto no contrato, nas políticas, ele sabia que ele devia o dever de obediência. Contudo, recomenda-se respeitar uma questão de proporcionalidade e também o que for estipulado na política de apuração de irregularidades e gestão de consequências. Então, é claro que uma pequena violação não vai ensejar uma demissão por justa causa, né? Então, recomendo aí o bom senso, a proporcionalidade. E por parte do empregador? E se tem um descumprimento do programa de integridade pelo empregador? Por exemplo, um dirigente manda o empregado cometer uma ordem ilícita, participar de um esquema de corrupção. Nesses casos, o empregado ele tem o dever de se recusar. Se o programa é bem implementado, ele vai saber reconhecer
o ato ilícito, ele tem o dever de se recusar e ele pode rescindir o contrato indiretamente por infração empresarial, com base no artigo 483, a linha A da CLT. Se o compliance da empresa for realmente efetivo, o empregado ele não vai precisar fazer essa rescisão indireta do contrato por infração empresarial. Ele pode simplesmente se recusar a cumprir a ordem legal e reportar isso para o setor responsável. Mas, né, para discussão, acho que fica aí a ideia do quadro e aí também da importância da efetividade do programa de integridade, né? E da confiança do empregado no canal de denúncias. Bom, e aí, passando agora para a terceira medida que eu separei, que é pensando em condutas que seriam importantes para futuras investigações internas. Que a empresa pode fazer, por exemplo, e às vezes, inclusive, é muitíssimo recomendado que faça, diante de determinadas violações do reporte, de determinadas violações do programa de integridade. A investigação interna ela pode ser feita pela própria empresa ou por terceiros, como, por exemplo, por escritórios de advocacia. E a realização da investigação ela está relacionada ao interesse da empresa de averiguar o cometimento ou não, né, desse ato que foi reportado, e aí pensando na lei anticorrupção empresarial, de um ato lesivo à administração pública, e também de reunir provas. Essa reunião de provas pode ser para se defender em processos judiciais, para cooperar com uma investigação pública, para negociar um acordo com as autoridades, para entrar contra o empregado para conseguir o ressarcimento, às vezes, de determinados valores desviados. Enfim, ela pode ter aí vários objetivos. E, nesse aspecto, é recomendado que sejam previstas medidas de afastamento de dirigentes e de empregados que possam atrapalhar ou influenciar o adequado transcurso dessa investigação interna. É recomendado que seja previsto... Desculpa. Alguém? É recomendado, então, como eu estava dizendo, que isso seja previsto dentro das políticas internas da empresa, esse afastamento. E, bom, existem grandes discussões no que tange às investigações internas envolvendo o direito do empregador de realizar investigações internas e o direito de intimidade dos funcionários. Isso porque as investigações internas, elas geralmente envolvem a análise de uma grande quantidade de documentos e de dados pessoais dos empregados. E também podem ser realizadas entrevistas com os empregados. Então, né, tem toda uma preocupação com a intimidade dos funcionários. Pensando nisso, e pensando em como em condutas que o empregador pode ter para se resguardar, até em relação a isso que algumas pessoas colocam como conflito, eu separei aqui algumas medidas que os empregadores devem adotar, pensando em investigações internas. Então, o primeiro é o cumprimento do dever de transparência, que consta na LGPD. Como ele faz isso? Informando os empregados de que seus dados pessoais podem ser tratados em futuras investigações internas. Essa informação, ela deve constar tanto nas políticas internas da empresa, quanto num documento em separado. E aí eu recomendo que esse documento em separado seja escrito em linguagem acessível, clara, e que haja uma efetiva aposição de assinatura por parte do empregado. Isso é, não recomendo a utilização do checkbox, que geralmente existe nos formulários eletrônicos, né? Que ele só dá um clique e concorda. Recomendo a efetiva aposição da assinatura. Um outro cuidado, pensando aí do lado do empregador, seria o fornecimento de equipamentos eletrônicos, como celulares e notebooks para uso corporativo. Isso pode ser uma medida muitíssimo importante à prática
também demonstra isso, para a empresa conseguir reunir provas. E o funcionário, ele deve ser avisado de que ele não deve usar os equipamentos corporativos para fins pessoais e também vice-versa, não deve usar os equipamentos pessoais para fins corporativos. Pode haver o monitoramento, ele tem que ser avisado que pode haver um monitoramento desses equipamentos e a empresa tem que colocar, né, essa possibilidade de monitorar os equipamentos se ela assim desejar. E o ponto positivo disso é que os arquivos e os dados dentro desses equipamentos eletrônicos corporativos, eles são de titularidade da empresa e não do empregado. Então, isso faz com que a empresa tenha uma facilidade de acesso e uso desses documentos, inclusive para reunião de provas, se ela quiser, e evita discussões a respeito da titularidade aí desses documentos. É importante que todas essas regras, todos esses avisos constem dentro, de novo, da política interna, então, relativo ao programa de integridade, e, novamente, que o empregado seja avisado e assine num documento em separado que ele foi avisado e ele tem ciência de todas essas medidas. Então, de não misturar o uso de equipamentos corporativos e pessoais, de que é possível monitorar, que os arquivos, dados e os próprios equipamentos são da empresa. E, de novo, a redação tem que ser clara, o conteúdo tem que ser acessível, a posição de assinatura tem que ser efetiva. E eu recomendo que seja também um documento em apartado, então, que não seja um contrato de trabalho, e até como sugestão, pode constar no termo de entrega desses equipamentos corporativos, ou no termo de entrega do e-mail, também da senha do e-mail corporativo. E aí é importante ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que é lícito o monitoramento de canais oficiais e de aparelhos eletrônicos corporativos, quando o empregador avisa sobre a possibilidade do monitoramento e sobre a necessidade da utilização exclusiva para fins corporativos. E, novamente, aqui eu separei dois julgados, caso vocês se interessem por ler a ementa. Ainda pensando, então, nessa questão de prova documental, é importante que o empregador ele tenha a consciência de que é proibido ele acessar as contas pessoais de e-mail, por exemplo, ou de rede social do empregado, ainda que ele tenha usado o laptop ou o celular corporativo para acessar essas contas. Isso pode ensejar a possibilidade de discussão de danos morais. E eu queria contar um caso que me contaram, que eu achei bastante interessante para trazer também, que foi um caso de um funcionário que estava dentro da empresa, usando o equipamento corporativo, e acessou o e-mail pessoal dele, por meio desse equipamento corporativo, e ele estava praticando ilicitudes, e estava mandando um e-mail, no caso, acho que ele estava, não lembro se era divulgando informações sigilosas ou combinando preço com empresas concorrentes. E ele estava escrevendo esse e-mail do e-mail pessoal dele, quando o computador travou. E outras pessoas da empresa acabaram vendo, o TI da empresa foi chamado e houve toda uma discussão. Então, estava lá patente na tela o que ele estava fazendo, aparentemente dava para ver, dava para entender pelos arquivos que ele anexou, e houve essa discussão de se os advogados da empresa foram chamados, né? E houve essa discussão se, uma vez que quando o TI destravou o computador, se a empresa poderia ir lá e olhar o conteúdo do e-mail pessoal do empregado ou não. E aí, pensando de uma perspectiva que garanta a empresa, né? Evitar riscos, assim, de ser condenada depois por danos morais, por violação à intimidade e à privacidade,
O melhor entendimento é que não poderia. O que a empresa pode fazer é documentar tudo isso e usar, por exemplo, se ela entender que é interessante, para pedir judicialmente a quebra de sigilo desse e-mail. Mas ela não pode, o empregador, os dirigentes, a empresa, não pode ir lá e acessar a conta pessoal de e-mail ou a rede social do empregado. E aí, pensando um pouco agora na questão das entrevistas, que condutas seriam importantes por parte do empregador e da empresa durante eventuais entrevistas dos funcionários durante as investigações internas? Bom, primeiramente, é muito importante, no caso do empregado ser entrevistado por advogados entrevistadores, que esses advogados expliquem que eles estão representando os interesses da empresa e não os interesses do empregado, e que o sigilo relativo ao que o empregado disser na entrevista, então ao conteúdo, ele pertence à empresa, e a empresa pode abrir mão dele, não o empregado. Isso a gente chama no compliance de up John warning, deriva de um precedente da justiça norte-americana, em que um empregado depois alegou que ele não sabia que os entrevistadores, que os advogados entrevistadores não estavam representando os interesses dele. Outra conduta muito importante nas entrevistas é permitir que o empregado leve seu próprio advogado, se ele assim desejar. E não coagir o empregado a participar de entrevistas. Se ele falar que ele não quer ser entrevistado ou que ele não quer responder, a empresa não tem como fazer essa coação, ou não tem como tomar nenhuma atitude em relação a isso. Qualquer atitude, na verdade, mais ríspida pode levar à condenação por danos morais. E, por fim, importante não adotar um tom acusatório, mesmo quando você fala com um empregado, enfim, envolvido aí em denúncias. E, por fim, eu trouxe aqui para discussão se ficar comprovado que um empregado cometeu um ato de corrupção, então, ao final da investigação interna, a empresa reuniu essas provas, vale a pena a empresa demitir esse empregado por justa causa, com base em tudo que eu expliquei da lei anticorrupção, ou não vale? Porque, vamos pensar, se o empregado ele é demitido por justa causa, ele pode ajuizar uma ação trabalhista questionando essa justa causa. E a empresa, para provar que essa justa causa existiu, então, para provar que ele cometeu o ato de corrupção, ela vai ter que juntar determinados documentos num processo que é público, num processo que vai passar por muitas pessoas, e pode ser que vazem essas informações, e as autoridades vão ficar sabendo do cometimento do ato de corrupção, e a empresa responde objetivamente pelo ato do empregado, com multas que são maiores do que a diferença entre a demissão, a diferença nas verbas trabalhistas, entre a demissão sem justa causa e por justa causa. Então, é de se pensar, claro, casuisticamente, mas, assim, financeiramente pode não ser interessante dar margem para essa discussão da justa causa, mesmo que a empresa saiba que o funcionário está envolvido num ato de corrupção, se isso for levar as autoridades a terem conhecimento disso, né? Se elas já tiverem, pode ser que se as autoridades já tiverem conhecimento disso, pode ser que a situação seja diferente. Ou não, pela questão da prova documental mesmo. Então, é de analisar casuisticamente, mas fica aí a provocação que, às vezes, né, pode não ser tão óbvia para quem não conhece a lei anticorrupção. E eu encerro por aqui e abro para dúvidas, se alguém as tiver. Enquanto as pessoas vão aí pensando, eu quero dar os parabéns, doutora Carolina. Fantástico, estou aqui bebendo, passou voando, nem sei quanto tempo deu. Confesso que não controlei, porque fiquei prestando atenção, fazendo algumas anotações aqui, já pensando em alguma coisa para escrever, né, doutor Bruno? Instiga a gente é a primeira, eu assisto várias palestras sobre compliance, principalmente com a tônica trabalhista,
e eu ainda não tinha tido a oportunidade de ver uma apresentação tão contundente. As pessoas me conhecem, doutora, eu sou extremamente escancarada, eu sou bem franca, e realmente eu gostei demais da sua apresentação. Tenho certeza que muitos aqui foram, os participantes foram crescendo, ao contrário de diminuir, sabe, foram entrando mais pessoas durante a apresentação. E eu queria te perguntar, enquanto... Muito Pode obrigada. falar, muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ouvir isso, de ouvir esses elogios, de saber que os participantes foram crescendo. Confesso que não acompanhei. a gente vai acompanhando, porque a gente está nos bastidores, né, na coxia, então não nos garante esse privilégio, além de beber dos seus conhecimentos por certo. Mas o que eu queria te perguntar, assim, o fato do empregado alegar desconhecimento dessa lei, falar, eu nunca ouvi falar, não sei, nem sabia que isso era corrupção, até que ponto fazer treinamentos, constar de regimentos internos, regulamentos internos, seria a solução, ou o simples fato de alegar desconhecimento poderia afastar alguma sanção? O que a doutora acha? Para a lei anticorrupção, não importa. Não importa, assim, tudo isso, o programa de integridade e tal, ele é feito numa perspectiva de mitigação dos riscos, no intuito de que o empregado ele esteja com conhecimento e se posicione e reporte para o canal de denúncias. A responsabilidade objetiva, ela exatamente evita esse tipo de discussão. Então, não importa se o empregado sabia, se a alta direção sabia, se ele estava bem instruído ou não. Acontece que se a empresa se esse ato ilícito acontece e a empresa responde um processo administrativo ou no âmbito civil, o fato dela comprovar que ela fez os treinamentos, ela ter o tema do treinamento, a frequência do treinamento, o número de pessoas que ela treinou, ela comprovar que o canal de denúncias funciona, que eles averiguam, isso vai fazer com que haja reduções nas sanções aplicadas. Isso vai ser levado em consideração. A redução até do programa de integridade, como eu mencionei, é a maior redução que é prevista no decreto. 5% é a maior redução. Então, é claro que você pode ter várias reduções, né, por motivos diferentes, não só pela existência do programa de integridade, mas pela existência do programa de integridade, pela cooperação, mas, assim, para a condenação da empresa, concretamente, não importa, importa depois na aplicação da sanção. Não, perfeito, doutora. A gente fica pensando com a mente trabalhista, sabe? O quanto Sim. seria... Inclusive, para completar, bem colocado, a lei de improbidade, o aspecto criminal, eles ainda são de responsabilidade subjetiva. Então, isso importaria, por exemplo, nessas discussões, mas não dessa perspectiva da condenação da empresa com base na lei anticorrupção. Então, num processo de improbidade, num processo criminal, o juiz poderia entender que aquele empregado, por algum motivo, não estava devidamente instruído. Mas eu acho que se a empresa comprova que ele participou dos treinamentos, os treinamentos foram feitos, a temática, tudo isso fica mais difícil, né, dele não ser, ou se o Ministério Público comprova, né, com os documentos da empresa, no caso, porque o Ministério Público é o autor, mas o que eu quis dizer, se a empresa tem esses documentos e se isso vem a público, é utilizado no processo, fica mais difícil dele conseguir alegar isso e disso ser considerado uma defesa. Mas aí, no caso do empregado, a responsabilidade ainda é subjetiva. Já vou passar até a palavra para a doutora Bruna, mas realmente é uma provocação que a gente faz e uma reflexão, né, doutora? Porque para quem atua com a empresa, ou mesmo que seja para reclamante, a gente tem algumas cautelas.
E justa causa, ou a abordagem que a doutora fez para ver a praticidade de uma dispensa por justa causa ou uma dispensa imotivada, né, é uma reflexão que tem que ser meio que automática, né, para ver o que realmente é válido você estar tomando como decisão. Da mesma forma de poder abordar isso de maneira bem expressa no próprio contrato de trabalho. Acho importante que isso fique bem claro, as questões do programa que existe dentro da empresa frente à lei anticorrupção, quais são os desdobramentos. O combinado não é caro. Então, eu fazendo essa reflexão é algo que realmente eu entendo como importante. Eu vou dar a palavra para a doutora Bruna. Pode falar, doutora Clara. Eu só faço adendo, você falou, o combinado não é caro. E a questão do investimento que a empresa faz na redação do programa de integridade, depois nos treinamentos, na atualização desse programa, no monitoramento para ver a efetiva aplicação, ela realmente pode ser custosa. Até a contratação de uma investigação interna em casos tão graves quanto a prática de atos de corrupção, a empresa pode ter interesse não só em realizar ela mesma uma investigação interna, mas em contratar terceiros que são mais independentes para conduzir essa investigação. Isso pode ser muito caro, mas realmente pode ser que a empresa entenda, na parte da investigação interna, pode ser que ele entenda que é vantajoso, na parte do programa de integridade, no dia a dia da empresa, com certeza são investimentos que são importantes para prevenir tanto a prática quanto depois a prática desses atos, quanto depois para ter os benefícios decorrentes, né, dessa efetiva implementação de várias ferramentas do compliance. E pensando no background, na background search e na due diligence, é importante para evitar que a empresa entre em contratações que depois pode colocá-la em risco, pode colocá-la em condenações. Então, são investimentos que, às vezes, realmente não são baratos, pode ser que alguns gestores que têm menos conhecimento não entendam a importância, mas que são bastante importantes. Perfeito. É bem isso mesmo. É que brasileiro, de uma maneira geral, eles estão aprendendo a cultura da prevenção, né? A gente trabalha com empresa, as empresas estrangeiras têm isso, né? Que é um investimento que ele vai se pagar a médio e longo prazo, muitas vezes. E às vezes também o retorno não é o financeiro, né? É da imagem, é do nome comercial da empresa, que é super importante. Eu vou dar a palavra para a doutora Bruna, a doutora Carolina. Por favor, doutora. Oi, pessoal, doutora Carolina, primeiramente, parabéns, foi ótimo, foi bem completo, bem sucinto, apesar de ser um pouco tempo, né, 1 hora para conseguir falar assim de uma forma tão resumida, mas tão concreta em relação ao programa de integridade e a lei anticorrupção. Então, assim, parabéns. Em relação a isso mesmo que a doutora Maristela estava falando, eu estou com algumas dúvidas, não sei se vai dar tempo. Mas em relação a isso que a doutora Maristela acabou de pontuar, né? Que é em relação a propor, por exemplo, uma ação, demitir por justa causa, né? O empregado, que você teve ali comprovando que ele estava em algum esquema de corrupção, e aí teve esse balancete de que geralmente não vale a pena, porque depois para comprovar, às vezes a empresa se expõe muito. Então, só que aí também fica, por exemplo, para advogados que atuam para a empresa, né? Tá, mas e aí? A gente vai demitir o funcionário, vai ficar por isso mesmo? Então, assim, eu já vi que tiveram, né, algumas decisões em que a empresa, por muitas vezes, decidia ali demitir o funcionário sem justa causa, e aí depois ajuizou a ação, né? Contra ele por danos morais, pelo risco reputacional que a empresa corria em relação àquela corrupção que ele estava praticando quando estava ali. Eu gostaria de saber se a doutora já pegou algum caso parecido.
e os cuidados, por exemplo, que a empresa pode tomar, o que é que ela pode apresentar, né, ali para comprovar isso, que ela não se exponha tanto, mais do que o funcionário já a expôs em relação a esse risco. Então, os casos que a gente pegou, a empresa acabou até optando pela demissão sem a justa causa, exatamente para não ter futuras discussões. E na questão, geralmente, nesse ato, o empregado assina que tá tudo certo, pode haver também uma negociação em relação ao sigilo, então, e até geralmente isso é acordado com base em que se houver algum processo, alguma investigação, a empresa vai pagar o advogado do ex-funcionário. Então, para que haja um interesse mútuo de não divulgar essa informação da prática do ato da corrupção, né? Se o acordo for bem feito com esse funcionário que está sendo demitido, podem ser adotadas medidas, por exemplo, essa questão do pagamento da defesa, que faça com que ele tenha interesse em não adotar uma postura antagônica à empresa. E no mais, a documentação, né? Então, a forma como ele foi entrevistado, assim, a forma como o empregador lidou, se houve uma investigação interna, a documentação do que foi feito nessa investigação, do porquê, o que foi descoberto, se for o caso, você divulga partes. Então, assim, se é dano moral, eu imagino que ele está falando que em algum momento ele foi desrespeitado. O ponto é por o quê? Se foi numa entrevista, você consegue falar, não foi bem assim, mas aí vai do feeling da empresa nesse momento de negociação e depois se vale a pena divulgar ou se vale a pena fazer um acordo. Ajuizou a ação, paga mais um pouco, sabe? Inclui nesse novo acordo, às vezes, alguma cláusula que pode ser do interesse daquele ex-funcionário, mas o ideal é que isso seja combinado no momento do desligamento e essa troca com o pagamento dos advogados, por exemplo, no caso de haver uma investigação, porque dificilmente a empresa vai ser investigada sozinha. Geralmente vai ter uma investigação em relação à empresa, mas também em relação aos funcionários envolvidos. E como a defesa costuma ser cara, o funcionário ele tem interesse de que, se houver uma investigação, a empresa arque com os custos dos advogados dele. Então, isso pode ser uma boa saída. Entendi, muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se vai dar tempo. Vocês que sabem. Não tem problema por mim, se quiser fazer, pode fazer. Faz aí, Bruna, pode mandar a pergunta para a doutora Carolina. Pronto, então vamos lá. Eu vi ali, quando você especificou também, em relação à parte de não, por exemplo, instruir o empregador a não querer, a trocar o discurso, né? Não querer, por exemplo, ali lucro a todo custo, venda, atingimento de metas a todo custo, enfim, trocar esse discurso para que lá na frente não tenha nenhum problema, né? E aí, só que assim, eu vejo multinacionais, inclusive, né, que tem um programa de integridade na empresa, tem tudo isso muito bem instruído, muito bem deliberado, com regulamentos internos, enfim, treinamentos e tudo. Mas eles também têm, por exemplo, o que eles chamam de Dia D ou Star Day, enfim, que eles colocam ali como um dia específico de um treinamento de venda surreal. Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa para vendas de carro. Já vi casos em que tem essa consultoria para que tenha nesse dia especificamente o batimento de meta, assim, de o que faria em 3 meses fazer em um dia, sabe? E, além disso, um quadro, por exemplo, um quadro que ele se atualiza nesse mesmo dia
em todo o tempo, em relação àqueles vendedores, prêmios, né, que os vendedores ganham, seja em dinheiro, seja em brindes, enfim. Como é que isso como é que isso pode ser, primeiramente, isso pode ser feito, e segundo, como é que isso pode ser feito sem infringir aquele regulamento interno, por exemplo, aquele código de conduta da empresa, né, que por um lado diz que não pode, e nesse dia especificamente, ter esse tipo de atuação. O que eu quis dizer que não pode, ou na verdade, assim, seria melhor evitar, pensando em orientações dadas aos empregados, esse discurso de tem que bater meta a qualquer custo, porque dependendo da função do empregado, pode ser que esse a qualquer custo envolva aí algum ato contra a administração pública. Acontece que, assim, se for apenas entre particulares, se for uma coisa que talvez não tenha o risco da prática de atos contra a administração pública, né, que estão listados na lei anticorrupção, o risco é menor. E aí, o discurso, eu acho que tem uma diferença entre o discurso estimular o atingimento de metas ou estimular a competitividade e você dar bônus por produtividade, de um discurso que fala isso tem que ser feito a qualquer custo, a meta tem que ser batida a qualquer custo. É realmente uma situação delicada saber até onde você vai, mas eu acho que depende da atuação daquele empregado, do campo de atuação da empresa. Se for, por exemplo, uma área que atua em licitações, a empresa não pode fazer isso. É um risco muito grande. Agora, se for algo totalmente do setor privado, que, enfim, não tenha um ente público, talvez não tenha problema. É claro que tem um problema se a gente for pensar na corrupção privada. A corrupção privada, ela não é tida como crime, ela não é criminalizada no Brasil, ela também não está como uma conduta proibida na lei anticorrupção empresarial, mas ela é uma imoralidade, né? Ela geralmente é prevista no programa de integridade, como também uma prática que as empresas não querem, porque o funcionário ele para de ser imparcial, ele para de pensar no que realmente é melhor para a empresa e pode ser que ele pense no que é melhor para ele. Então, assim, nesse sentido, também pode ser que não seja interessante, dependendo da atividade do funcionário, se houver um risco de corrupção privada, esse grande estímulo. Mas aí eu acho que vai, do que eu sei, esses dias a empresa usa muito para se promover, esse marketing em redes sociais. Eu acho que vai da empresa estar bem orientada e ela mesma vai tomar as decisões sopesando os riscos existentes, né? Se é um setor que ela sente que ela pode fazer isso dessa forma mais enfática, ou se é um setor que ela sente que ela tem que ter um discurso diferente. Diferentes setores da empresa podem e geralmente vão ter treinamentos diferentes em relação ao maior ou menor risco que envolve cada um desses setores. Então, é até importante, assim, e não é incomum, então é bastante comum, treinamentos específicos para autodireção, treinamentos para equipes de licitação, treinamentos para pessoas que lidam, por exemplo, com agentes públicos, então que, sei lá, visitam deputados, senadores, são treinamentos específicos dependendo do cargo daquele funcionário, da atuação dele no dia a dia, do quanto isso expõe a empresa a riscos ou não. E até a empresa pode pensar em treinamento de terceiros, se ela achar que isso é importante. Não sei se eu fui Muito clara, se deu para... Sim. Então. Foi sim, obrigada. Imagina. Olha, eu acho que a gente está caminhando realmente para o final. Não temos como não agradecer, não sei se você sabe, doutora, mas é o primeiro evento nesse formato, pós-pandemia, e não poderia ser com outra pessoa realmente. Que bom que foi com a doutora, espero que possa vir
Outras vezes, a gente vai alinhavar outros eventos. A OAB Jabaquara, ela vai estar sempre aberta para a doutora. Eu falo em nome da doutora Terezinha Fernandes, a nossa presidente, de toda a executiva, que infelizmente hoje não foi possível que estivessem presentes, mas aqui eu me reporto ao que elas representam, né, e nos pediram, que pedisse 1000 desculpas, mas que realmente não foi possível, mas estamos aqui representando a OAB Jabaquara como um todo. Nós teremos uma próxima palestra para dezembro, estou aproveitando a oportunidade. Se vocês vão ter, aí já passou várias vezes o e-mail do núcleo. Se vocês tiverem sugestão, comentários, até sobre a palestra de hoje, alguma dúvida que ficou posteriormente, né, doutora Carolina? Claro. No site, a gente pode repassar para a doutora Carolina. Vocês fiquem à vontade também de estar colocando no e-mail se vocês querem ser avisados de outros eventos que o núcleo vai estar promovendo. Tem muita coisa planejada e muita coisa ainda para acontecer. Bruno Narciso, grande VP, você quer estar colocando alguma coisa, algum comentário para a gente dispensar a todos, agradecer. Estou vendo aqui o Bruno está colocando as redes sociais do núcleo, para que vocês possam ter acesso. Nós estamos aí agora são 8h34, a gente pode estar encerrando. Eu me despeço da doutora Carolina com... Antes só do encerramento, eu gostaria de agradecer todos os elogios, falar que eu estou à disposição para eventuais futuras palestras. Eu não sabia que era o primeiro evento, eu fiquei sabendo na abertura, quando a senhora falou. E fico muito feliz que vocês tenham gostado e agradeço o convite, a oportunidade de poder palestrar hoje à noite para vocês e de abrir a série de eventos que os doutores estão organizando na OAB. Eu não tenho como não dar aqui os parabéns e o reconhecimento ao doutor Bruno, que ele que nos instiga com esses assuntos, essas questões. Na verdade, a gente tem uma troca muito grande na coordenação do núcleo. Há muito espaço, a gente fala que o palco é grande e brilha todos que quiserem brilhar, irão brilhar junto conosco. Então, o Bruno trouxe seu nome para nós e realmente aqui vai o meu agradecimento a todos vocês. Vou deixar a doutora de novo por último, não sei se a Bruna quer falar alguma coisa, o Bruno, para a gente passar a última palavra aí e poder finalizar. Bruno Narciso, você quer falar? A doutora Bruna não quer. Vamos lá, bem brevemente, a doutora Carolina, reforço as palavras da Maristela, muito obrigado pela brilhante palestra, pelo compartilhamento de conhecimentos hoje. É um tema difícil, um tema complicado, e que a doutora Carolina conseguiu explicar com maestria. E mostra disso é que finalizamos a palestra com 62 pessoas online, e agora estamos com 52, finalizado aí o período de dúvidas. É um público bem considerável, pelo que a gente agradece também a todos os ouvintes, todos vocês que se dispuseram a ficar até essa hora aqui, ouvindo a nossa palestra. Coloquei aqui no bate-papo para todos a nossa página no Instagram, nosso novo canal do YouTube. Então, convido todos os ouvintes a seguirem a nossa página no Instagram. Ali vocês vão conhecer as atividades do nosso núcleo trabalhista, os eventos não só do núcleo trabalhista, mas de toda a OAB do Jabaquara. Essas palestras, essas dinâmicas são constantes na OAB do Jabaquara. Essa promoção de cultura, essa difusão de conhecimento é sempre muito bem-vinda. Se vocês puderem, quiserem seguir nossa página no Instagram, ali vocês vão poder acompanhar todo o nosso conteúdo e também o nosso novo canal no YouTube, em que a gente traz vídeos informativos sobre direito do trabalho, comentando alguma notícia, alguma decisão recente no âmbito trabalhista. Também convido todos a se inscreverem no nosso canal no YouTube. E o e-mail vocês têm, eu reforço, quem quiser o certificado dessa palestra, pode mandar um e-mail com o nome completo.
E no mais, quem quiser conhecer a OAB Jabaquara, quiser fazer parte do núcleo trabalhista ou de eventualmente outro núcleo, outra comissão no Jabaquara, também pode mandar um e-mail, que como a Maristela disse, a OAB Jabaquara é uma casa de portas abertas para todos. Então, aos ouvintes aqui, quem quiser conhecer a OAB Jabaquara, participar, estão mais do que convidados. Eu encerro por aqui, mais uma vez agradecendo a todos, a organização do núcleo, na pessoa da Maristela, que pôde fazer com que esse evento fosse possível e fosse esse verdadeiro sucesso. Por último, palavras agora da doutora Carolina, a quem agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela excelente palestra. Obrigada por todos os elogios. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Agradeço a doutora Maristela, a doutora Bruna, a doutora Letícia, ao doutor Bruno, e estendo agradecimento à doutora Terezinha também pelo convite para palestrar. Agradeço pela organização, pela divulgação da OAB Jabaquara, eu sei que também foi excelente, eu acompanhei nas redes sociais. Então, muito obrigada pela oportunidade e pela concretização do evento. Eu fico muito feliz de poder participar. Doutora, fique com Deus a todos aí, meu muito obrigado, que permaneceram com a gente, que estiveram em cada segundo. Um forte abraço nosso e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.